Empreendedoras e empreendedores desse país, muito prazer. Meu nome é Leonardo. Eu faço um bico aqui no podcast, trabalho na DocSign na área comercial e hoje a gente está trazendo uma pessoa que ela se aposentou já de uma área muito importante. Enfim, ela é uma locomotiva para a gente ter uma saúde excelente, que é um médico, mas eu vou explicar um pouquinho mais em relação a isso depois, com mais detalhes, e vou deixar o Diego se apresentar antes. Fala, família do No Máximo 20, estamos iniciando mais um episódio aqui hoje. Gostaria de agradecer a galera que está acordando agora, galera que já está no meio do seu dia ou quem está indo dormir conosco. Meu nome é Diego Lopes, trabalho atualmente no G4 Educação e vou acompanhar esse bate-papo, uma temática que a gente já gostaria de trazer há muito tempo. E hoje, em especial, estou representando a maior marca de western lifestyle que existe, a TXC, de um parceiro nosso aí do Rubens, que já participou do podcast. O convidado de hoje, ele foi indicação aí do Tico, que foi indicação do Will. Então, essa rede que a gente está construindo aí no podcast está cada vez maior. Boa. Pessoal, hoje a gente está aqui com o Daibs Lisboa, tá? Esse cara aqui, ele tem uma história incrível que é o seguinte. A gente queria muito chamar um médico aqui, só que não simplesmente um médico para falar sobre qualquer tipo de assunto em relação à saúde. A gente queria trazer um médico empreendedor. Tá? Então, quem é o Daibs Lisboa hoje? Na verdade, ele é médico nutrólogo, especialista em gestão de clínicas, fundador da Laser Dream Brasil, que é simplesmente uma empresa que tem 75 pontos hoje. A gente trouxe uma pessoa no anterior que tinha 35, 36 com e-commerce, e agora a gente conseguiu trazer um empreendedor com 75 lojas. Então, o negócio está cada vez aumentando mais. Ele também tem um podcast muito legal, com um nome sensacional, que é Pode Sonhar. E ele já entrevistou grandes nomes do empreendedorismo, como o Alfredo Soares, hoje que trabalha junto com o Diego lá, é um cara assim, referência no Brasil em relação ao mundo do empreendedorismo. E, Daibs, cara, a primeira pergunta para ti, que a gente quer trazer aqui, e entender o porquê que tu abandonou a medicina com um salário que normalmente é um fenômeno que todo mundo quer ter no Brasil e começou a empreender. Por que que tu fez esse movimento? Explica um pouquinho para a gente e o que que a Laser é hoje, em relação a tamanho, em relação a números, para a gente entender um pouquinho aqui junto contigo. Fala, irmão, tudo bem? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Como o Diego falou, cara, um prazer gigante estar aqui, falando de empreendedorismo, falando de profissão, mas, enfim, vamos ao que interessa, porque 20 minutos é bem rápido. Eu sempre acreditei em tudo que eu fiz, em energia e foco, tá? E eu percebi ao longo do tempo, né? Eu comecei a empreender e ser médico. O que estava acontecendo? Como a energia não estava todo no empreendedorismo, eu estava patinando demais. Eu estava trabalhando, me esgotando de tempo e estava ali como se fosse um carro agarrado, sabe? Quanto mais acelera, mais você afunda, né? E aí eu decidi o quê? Parar de acelerar, aumentar o meu nível de conhecimento, né, em empreendedorismo, em gestão, e aí parei de acelerar, ou seja, diminuir a velocidade para não afundar mais, coloquei conhecimento, ou seja, coloquei ali umas pedrinhas, né, e engatei a primeirinha e fui devagarzinho saindo do atoleiro para depois entrar no asfalto e voar. Então, assim, o que me fez fazer essa transição foi energia e foco. Eu entendi que a minha energia estava dispersa e com a quantidade de energia que eu estava dedicando ao empreendedorismo e à minha empresa, ela só estava afundando a empresa. Eu vejo muitos colegas médicos que tentam ser empreendedores passar exatamente por isso, porque ele não consegue dar o foco onde realmente precisa, né? Porque tem um salário muito bom, o médico ganha bem, né? E aí ele tem o medo de fazer a transição, né? De sair de médico para empresário. E não dá nada que você faça dividido, né? Você não vai conseguir um bom aproveitamento, né?
Então, você não vê a pessoa, eu sou, vamos dizer assim, eu sou médico e advogado. Você vê isso? O cara ser um bom médico, um bom advogado? Não tem. Por quê? Não tem foco. Então, por que você vai conseguir ser médico e empreendedor ao mesmo tempo? Né? Então, é por isso porque eu decidi a fazer essa transição por foco mesmo, manter foco, energia, sempre é isso, é uma da minha premissa, né, de vida. Onde que foi os principais pontos assim que tu se preparou? A gente estava batendo um papo inicial ali, pelo que eu já vi, além de, né, empresário, é um baita vendedor, pelo visto. Só pelo pouquinho que a gente já conversou, falou o tempo todo de venda, de venda, de venda. Queria entender um pouquinho assim, quando tu entrou ali, bom, beleza, não sou mais médico, sou empresário, sou gestor. Por onde tu começou? Tudo na minha vida, tá? Eu tenho 3 pilares, tá? Relacionamento, conhecimento e execução. Então, assim, cara, tudo que eu vou fazer, eu procuro essas 3 coisas. Eu não acredito em conhecimento sem execução e eu não acredito em conhecimento e execução sem relacionamento. E o que eu fui buscar nesse momento? Eu fiz tudo que eu fiz na medicina, eu fiz no empreendedorismo, tá? Então, não se forma médico sem conhecimento, e muito conhecimento, é muito investimento em conhecimento. Eu busquei isso. A primeira coisa que eu fui buscar é conhecimento de gestão e conhecimento de venda. Não existe empresa nenhuma que não vende. Então, eu falei, cara, eu quero ser muito bom em venda. Por quê? Porque, cara, o conhecimento técnico do meu produto eu já dominava. Então, assim, dei aula em Portugal, Congresso Mundial de Medicina Estética, Congresso Mundial de Dermatologia, Congresso Mundial de Estética, fóruns regionais, todo ano ainda eu dou aula até hoje para a parte técnica sobre laser, tá? Então, já dominava. Eu precisava o quê? Agora dominar venda, dominar marketing, dominar gestão. E aí, cara, se você imaginar assim, 90% dos cursos que tem no Brasil hoje sobre gestão e vendas e marketing, eu já fiz. Cara, mas você fala assim, poxa, mas você já fez um curso de infoprodutor? Não tem nada a ver com você? Já. Você já fez um curso voltado para a indústria? Sobre marketing, B2C, não tem nada a ver já. Por quê? Porque, cara, eu imagino um Bob Esponja de conhecimento, sabe? Eu entro ali e vou buscando, sugando aquele conhecimento e executo sempre. Então, cara, cada pedacinho, às vezes alguns colegas, empresários, falam, cara, você vai no curso desse picareta? Eu falei, vou. Inclusive, eu quero saber como ele chegou tão longe sendo picareta, porque é importante. Qual a ferramenta que ele enganou tanta gente? Então, assim, eu causo assim, de preconceito. Eu acho que todo mundo pode nos ensinar algo e que esse algo pode ser aproveitado, tá? Então, eu investi muito em conhecimento. Só que eu tenho uma frase, até tem uma galera que sempre, quando eu posso, gosta, que não adianta conhecimento sem execução. Conhecimento sem execução, obesidade cerebral. Então, assim, execute sempre. Por pior que seja eu estou executando. Entendeu? Então, assim, a execução é algo que eu sou assim, bicho, sou muito mais executar do que não executar, entendeu? De falar assim, cara, vou planejar e tal, não sei o quê. E ligando esse ponto com a execução, eu queria entender como é que uma empresa chega nesse patamar, velho? O que que precisa, além de gestão, obviamente, tudo mais, mas qual que era a tua ambição para, cara, eu vou abrir 75 lojas hoje. Eu vou chegar Bom, nesse número. Tu tem uma ambição para mais do que isso? A gente está na metade do caminho. Como é que está funcionando isso agora? nós estamos na largada. Nós estamos na largada. E, cara, como eu falei, assim, no meu lema é execução.
eu não tô, eu tô, por exemplo, esse ano, qual que é a minha meta desse ano? Dobrar. Então, vamos para 150 lojas. Essa é a minha meta. Ah, mas Daibs, você chegou a 120 e não bateu a meta. Beleza, cara. Mas eu, eu cresci pra cacete mais que a maioria das empresas do Brasil. Então, assim, eu coloco uma meta e vou atrás dela até 31 de dezembro do próximo ano. No dia 20 de dezembro até 1º de janeiro, eu vendi 20 lojas. Então, o que acontece? É muito importante, eu sempre falo do até o último, assim, até o último homem. A gente tem os 5 valores da empresa, né, que é família. A maioria das pessoas às vezes não entendem quando eu falo sobre família, acha que é passar a mão, mas família, na minha opinião, a gente pode demitir sim. E a família você não precisa ter conta sanguínea, você tem que ter o mesmo propósito, o mesmo alinhamento. Se ela sair do seu propósito, você demite. Então é família até o último homem, ou seja, não vamos largar ninguém para trás, vamos todo mundo junto, né? A gente fala de somos todos Rock Balboa, né? O Rock Balboa apanha, 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 depois ele vence. Então, assim, tá dentro da nossa cultura, né? O rumo ao Everest, que assim a gente sempre busca a meta, sempre tá inserido no nosso contexto, e todo mundo tem senso de dono, porque todo mundo pode virar realmente um dono. Então, assim, a gente pauta isso daí dentro do nosso conceito, mas respondendo a real pergunta, cara, a gente não tem um planejamento assim, nós queríamos conquistar 75 lojas. Não. É essa loucura, cara. Ó, esse ano nós vamos chegar a 35 lojas. Ano que vem nós vamos chegar a 70 lojas. E aí nós vamos 150, entendeu? Eu tenho dificuldade de metas de longo prazo, porque eu entendo que a gente vive no Brasil, e Brasil tem muitas variáveis que a gente não domina e que a gente tem que reprogramar a rota toda hora, igual o Waze, sabe? Reprograma aqui, reprograma ali. Então, na minha opinião, a melhor característica do empreendedor atual é a quantidade que ele consegue se adaptar com velocidade. Velocidade e adaptação, na minha opinião, hoje é o que te faz ser diferente, é o que te faz crescer, né, mais de 20 vezes em 2 anos, foi o nosso caso. A adaptabilidade foi o que me fez bater todas as metas do ano anterior, com as clínicas fechadas na pandemia. Então, assim, Pois é. eu bati recorde de faturamento com clínica fechada. Então, Como? eu tripliquei a minha empresa num ano de pandemia. Mas de que forma? Cara, essa foi uma outra história bem bacana. O que acontece? Eu tenho muita facilidade de adaptação. Quando deu a pandemia, confesso que eu fiquei 3 dias desesperado. Eu tinha acabado de achar o método, tinha acabado de parar com a medicina e falei, bicho, agora eu tenho que fechar. E eu fui a primeira clínica a fechar. Falei, cara, vamos fechar, porque eu sei que todo mundo vai fechar, pelo menos eu ganho um marketing aqui. Fechei nas operações. Passou 3 dias, eu tinha plena convicção que aquilo não acabaria em 15 dias, por ser médico. Enquanto o Sim. nego estava achando que isso ia acabar, eu falei, cara, olha só, coloca a sua cabecinha para raciocinar aqui, você é médico. Você sabe que isso não vai acabar, é um vírus. O nego não vai inventar uma vacina com 1 mês, 2 meses. Isso aí vai demorar muito mais tempo que todo mundo está achando. Para fazer o que hoje, né, se tem, né, tem a vacina, graças a Deus, mas o que fez mesmo uma imunidade que a gente chama de imunidade de rebanho, né? O vírus, o nosso corpo, ele se adapta mais, cria resistência, e é isso, tá? Eu raciocinando dessa forma, eu falei, cara, isso daqui não vai voltar a abrir, nós temos que começar a colocar dinheiro nesse povo. E eu criei um movimento de ajuda e união. Eu chamei todo mundo numa reunião online e comecei a expor, porque, por exemplo, os motoristas, expor que, cara, ele
que é o arrimo de família, ele, cara, se ele ficar sem emprego e sem as clínicas, eu não preciso de motorista. Aí eu trouxe as recepcionistas, que eram também mais velhas, porque você imagina, cara, a maioria do meu time tem entre 20 e 30 anos. Entendeu? 70% mora com a mãe, entendeu? Como que você coloca essa galera para ir para a rua vender? Aí eu fiz essa reunião, fiz um movimento de falar assim, gente, eu tenho um só objetivo, não demitir ninguém na pandemia, não colocar ninguém em auxílio, e eu preciso contar com vocês. Vocês estão junto comigo? Aí todo mundo, estamos juntos, mas o que nós vamos fazer? Eu falei, eu tenho uma estratégia. Todos os meus amigos estão comprando dinheiro na bolsa, porque a bolsa está descendo e eles estão chamando de oportunidade. É a oportunidade de comprar barato para você vender depois. E, cara, eu fiquei com isso muito na cabeça. E não dava para a gente fazer. Cara, nós estamos falando aqui, eu comecei exatamente com uma semana fechado, gente. Gente morrendo. Vocês lembram como estava um caos? Eu comecei com uma semana, eu tenho um software que é chamado Zé do Lead, é um software de gestão de lead, captação de lead, né? Eu coloquei um computador na casa de cada uma, né? Com o Zé do Lead funcionando, com o nosso banco de dados disparando, e criei a oportunidade. Qual que é a oportunidade? A oportunidade era você comprar agora para fazer quando a clínica estivesse aberta. Só que agora, para a gente conseguir que a clínica estivesse aberta, a gente precisa manter a clínica, manter os funcionários e tal. Então, a oportunidade que a gente está gerando para os nossos clientes e para os nossos funcionários. Meu irmão, isso caiu. Massa, eu velho. fiz a 50% do preço. Pá! Eu já tinha feito várias ações de 50%. Mas o movimento da galera comprada, e aí todo dia eu fazia live à noite e cedo eu fazia live com o time. Meu irmão, foi loucura. Então, assim, adaptação e velocidade de execução. Isso muda o jogo. E eu queria ouvir, cara, agora para a gente. Infelizmente, o tempo ele não passa correndo, ele passa voando, tá? Mano, Quando o papo é bom. E a gente queria ouvir um pouquinho mais de ti, assim, em relação a uma dica profissional e pessoal de, cara, um cara que teve a profissão mais difícil do Brasil e agora está tendo a mais difícil do que o médico, que é empreender. primeira, esses 3 pilares que eu guio, invista em relacionamento. Para de ser babaca, de falar assim, eu só quero andar com gente com a régua superior. Para de ser babaca, você aprende com todo mundo, porra. Você aprende com o porteiro, você aprende com um cara, porra, com o CDF, que às vezes hoje está sendo professor de universidade federal e que você acha, só porque ele não tem uma condição financeira que eu tenho, que ele não vai me ensinar. Você aprende com, com atleta. Cara, você aprende com todo mundo. Então, se relacione aberto a aprendizado. Só que aí vem o segundo passo. Aprender conhecimento tem que ter execução. Energia, gente, foco é o que vai fazer a diferença na vida. Fez na minha como médico e está fazendo agora como empreendedor. Então, seriam essas 2 dicas aí que eu tenho para dizer assim, o que funcionou comigo, né? Porque é difícil falar o que funciona com as outras pessoas, mas comigo o que funcionou é isso.